Jamal Lewis está próximo do São Paulo após proposta apresentada. Confira. Já no final da janela de transferências, o tricolor paulista decidiu surpreender e acertou com contratação da Premier League. Novo lateral contratado. No mercado da bola, o São Paulo tentou contratar um jogador para a lateral esquerda. Alex Sandro, que assinou com o Flamengo, e Mário Rui, do Napoli, foram os nomes mais citados na atual janela de transferências. Todavia, a diretoria de Casares não conseguiu fechar com Alex Sandro ou Mário Rui. Dessa maneira, ainda de olho na lateral esquerda, o tricolor paulista surpreendeu e está próximo de acertar com atleta da Premier League. Conforme informação de André Hernan, o São Paulo negocia a chegada de Jamal Lewis, lateral esquerdo de 26 anos. Atualmente, o jogador da Irlanda do Norte defende as cores do Newcastle United. A princípio, Jamal Lewis chega ao São Paulo com contrato de empréstimo, válido por 1 ano. O tricolor paulista também deve contar com uma opção de compra após o fim do período emprestado. Data para chegar ao Brasil. Com a negociação já adiantada em ambos os lados, Jamal Lewis deve chegar ao Brasil no domingo, primeiro para finalizar a negociação e assinar com o São Paulo, de acordo com André Hernan. Na última temporada do futebol europeu, Lewis atuou pelo Watford, também da Inglaterra. Ao todo, disputou 38 partidas com 2 assistências anotadas. No Newcastle, o jogador não está nos planos de Ed Howe. Além do Newcastle e também Watford, o lateral esquerdo já atuou pelo Norwich City e também pela base do Luton Town. Essa será a primeira experiência fora do futebol britânico. Notícias do São Paulo. Outro atleta que está próximo de assinar com o tricolor paulista é Santiago Longo, volante do Belgrano, clube argentino. A princípio, as negociações também estão em fase final, conforme já informado no Bolavip São Paulo. Santiago Longo fez toda a carreira pelo Belgrano, assim, conta com 143 partidas, 3 gols marcados e 3 assistências realizadas. Chega para ser mais uma opção para o meio de campo de Zubeldia. Rafael acumula falhas em derrotas do São Paulo, veja os lances. Últimas 3 derrotas do tricolor no ano tiveram erros do goleiro nos acréscimos. Dono da posição e destaque do São Paulo nas conquistas mais recentes do clube, Rafael vive neste momento da temporada uma fase irregular. Nas últimas 3 derrotas do tricolor, o goleiro teve participação decisiva em gols dos adversários. Antes de falhar no segundo gol do Fluminense na derrota de domingo no Maracanã, o goleiro já havia errado nos confrontos contra o Palmeiras, dia 18 de agosto, e contra o Atlético Mineiro Copa do Brasil na semana passada. No choque rei da 23ª rodada, o tricolor estava conseguindo um empate fora de casa quando, aos 56 minutos do segundo tempo, o goleiro errou ao tentar sair do gol e viu Flaco Lopes marcar o segundo e decisivo gol dos palmeirenses. Contra o Atlético na quarta-feira da semana passada pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil, mais um cruzamento para a área tricolor foi decisivo. Gustavo Scarpa cobrou falta aos 46 minutos do segundo tempo. Rafael optou por permanecer no gol e viu Bataglia desviar no outro canto para definir o 1-0 para os visitantes. No último domingo, Rafael fazia um jogo discreto, sem culpa no gol marcado por Cauã Elias, até ser mais exigido nos minutos finais. Em uma primeira tentativa de Keno, em finalização que foi desviada pela marcação, o goleiro São Paulino fez boa defesa. Pouco depois, porém, falhou em chute do atacante tricolor que fechou o placar em 2-0 a favor dos donos da casa. Contratado no início da temporada passada, Rafael foi nome importante na conquista inédita da Copa do Brasil. No começo de 2024, foi decisivo para o tricolor vencer, nos pênaltis, o Palmeiras na Supercopa do Brasil. A boa fase rendeu ao goleiro convocações para a seleção brasileira. Com Dorival Júnior, ele participou da campanha da Copa América, mas ficou fora da última lista para as próximas rodadas das eliminatórias sul-americanas. Zubeldia desabafa contra a arbitragem após derrota do São Paulo. Há um autoritarismo. Eu não protesto mais. Estou marcado, diz o técnico argentino. Principal reclamação é quanto ao cartão amarelo para o capitão Rafinha, único que poderia falar com o juiz. O técnico Luiz Zubeldia fez um desabafo contra a arbitragem depois da derrota do São Paulo por 2-0 para o Fluminense, neste domingo no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva, o argentino criticou o cartão amarelo dado a Rafinha, principalmente por causa da recente orientação de que somente os capitães devem falar com os árbitros em campo. Eu não protesto mais. Não vou. Estou marcado. Já disse.
Lamentavelmente não posso ajudar meus jogadores nesse sentido. Concordo 100% com o Rafinha. Ele protesta por mais que seja o capitão e depois me custa uma mudança. Ferraresi entrou no lugar dele. Não é só o amarelo. Se deixo mais meio tempo, o expulsam. Não é só o equívoco do árbitro, que está claro que é um equívoco. Ele te condiciona com o amarelo para o capitão. Se o Rafinha não pode falar, quem pode falar? Ninguém pode falar. Há um autoritarismo dos árbitros, falou Zubeldia. Viram os que fizeram os do Internacional, que trocaram a faixa de capitão para falar com o árbitro? Eu não vi isso em nenhuma parte do mundo, e entendo por que fizeram isso. Porque cada capitão era divertido. Aqui não respeitam nome, trajetória, contexto. Não respeitam nada. Que não respeitem a mim que sou estrangeiro, treinador, tudo bem. Mas que não respeitam o Lucas, o Rafinha, os capitães das outras equipes. Isso deveria ser revisto. Devem ter mais humildade, completou. A reclamação de Rafinha que gerou o cartão amarelo é a mesma de Zubeldia, do lance do gol de Cauã Elias, depois de uma falta cobrada rapidamente pelo Fluminense. O capitão deveria falar porque havia confusão. Se o árbitro não apita, como vai permitir que o Thiago toque com a mão? Depois voltou a ver as imagens. Se dá vantagem, dá de costas para as jogadas e Thiago coloca a mão. Foi ver ao VAR e não sei o que falta. Não apitou. Como cobrou a falta se estava de costas? Zubeldia lamentou também que o time tenha desperdiçado chances fora de casa. Para ele, uma equipe que perde oportunidades como visitante dessa forma está mais longe da vitória. Para ganhar como visitante, as 3 ou 4 situações que criamos, temos que converter. A equipe tem feito bons jogos, mas sem dúvida falta contundência, e falo isso geral da equipe. Estão sendo mais contundentes os rivais do que nós. Precisamos ter calma. Em alguns momentos podemos recuperar porque temos jogadores com gols. Assim como em algum momento que não criávamos tantos, mas éramos contundentes com os gols. Tivemos o domínio da bola territorial, somente faltou o gol. É injusto o resultado, mas falar de justiça no futebol não tem muito sentido. Creio que merecíamos o jogo passado e agora somar pontos. Isso estou certo, analisa o técnico. Com esse tropeço o São Paulo caiu uma posição na tabela de classificação do Brasileirão. Agora é o 6º colocado, com 41 pontos, a 9 do líder Botafogo. O primeiro tempo até os gols foi muito parelho. Creio que o gol foi uma jogada com virtude bárbara do atacante, Cauã Elias. Mas nós estávamos controlando parte do jogo, criamos uma situação com o William pela esquerda. Depois do gol tiveram 2 ou 3 cruzamentos ou iniciativas mais por perdas nossas da bola do que construção deles, disse. No segundo temos nos vimos obrigados a mudar por causa dos cartões amarelos. Por duelos individuais porque era uma questão lógica de que se fechariam e buscariam os contra-ataques, completou. O São Paulo agora tem uma pausa de 11 dias por conta da data FIFA e só volta a campo no dia 12, contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como perdeu na ida por 1-0, o tricolor precisa vencer por 2 gols para avançar. Se vencer por 1 gol, a decisão da vaga na semifinal será disputada nos pênaltis. Di Maria já sabe onde quer jogar e São Paulo põe fim à contratação. No começo do ano, o São Paulo tinha a intenção de trazer Di Maria para o lugar de James Rodrigues. Jogador tem contrato até o meio do ano com o Benfica. Di Maria no São Paulo? Ameaças à família na Argentina podem fazer Di Maria jogar no Brasil no meio do ano. De acordo com informações do jornalista Rafael Reis, do portal UOL Sport, o jogador tinha muito interesse por parte do São Paulo. O meia-atacante de 36 anos tratava como prioridade uma ida para o Rosário Central. O atleta foi revelado pelo clube e sempre deixou claro que gostaria de voltar para encerrar a sua carreira onde tudo começou. No entanto, as ameaças de grupos ainda não identificados pela polícia do país podem fazer o craque mudar de planos e se transferir para o Brasil ou outro mercado interessado. O atleta estaria disposto a retornar à América do Sul. Grêmio e São Paulo manifestaram interesse nos últimos meses em Di Maria, que tem contrato com o Benfica até junho. Porém, segundo o portal Lance, o tricolor paulista nega veementemente qualquer possibilidade de acordo. Salário e interessados em Di Maria. Em reais, o salário do jogador é de cerca de 4,3 milhões de reais por mês. Porém, os clubes brasileiros interessados entendem que ele está ciente de que terá que reduzir a pedida no próximo contrato. Di Maria desistiu de voltar ao Rosário Central neste momento. Segundo o jornal português A Bola, o meia-atacante de 36 anos agora pensa em renovar contrato com o Benfica ou ir para a Arábia Saudita ou Estados Unidos.
Em fevereiro, o presidente Júlio Casares não fechou as portas para a chegada de Di Maria no futuro, mas já tinha deixado claro que o São Paulo não fará grandes movimentações neste semestre. O jogador chegaria na ocasião que foi especulado para suprir a saída de James Rodrigues, que na ocasião, pediu para rescindir seu contrato. Mas, sem muito interessados, o atleta continuou no Soberano. Não há nada previsto. O Lucas voltou neste ano. Muitos duvidavam. O Caleri, o Rafinha, o Arboleda, todos foram grandes contratações. Porque renovação de contrato é grande contratação, iniciou o mandatário ao UOL. O Di Maria apareceu. Quem não gostaria de ter um jogador como ele? Mas não existe nada. Agora o futebol é dinâmico. Um dia é diferente do outro, declarou Cartola na ocasião, negando qualquer possibilidade. Segundo publicação inicial da Jovem Pan, o São Paulo pensava em Di Maria para substituir James Rodrigues, que tinha permanência incerta. Porém, o colombiano se acertou com o tricolor e ficou para disputar a temporada de 2024. O meia-atacante argentino dá prioridade para uma renovação com o Benfica. A tendência é disso acontecer até os ânimos se acalmarem na Argentina e ele puder retornar ao Rosário Central para encerrar a carreira.